E aí, turminha, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? É o seguinte, a professora Maíra pediu para a gente trabalhar um assunto junto. Eu, ela, a professora Tânia, a professora Adriana, eu acho que não esqueci de ninguém, se esqueci, me perdoem. Um assunto bastante interessante, que são os meios de comunicação, né? E ela perguntou se eu poderia trabalhar, e eu falei que sim, que é um tema que eu particularmente gosto, que eu acho muito bacana, muito legal. E eu vou passar para vocês aqui um pouco da parte histórica, tá bom? As outras coisas, né? Ondas eletromagnéticas, como é que elas funcionam, vibração do ar e tudo, eu não vou me meter a besta de entrar nesse assunto, porque deixo para as colegas que são muito competentes aí nesse assunto. Eu vou ficar só naquilo que eu domino, que é a parte histórica, tá bom? E eu quero começar falando sobre o seguinte, vamos lá. O ser humano ele é um ser social, tá? E como um ser social que surgiu aí há mais ou menos 100 mil anos atrás, ele desde aquele momento sempre teve a necessidade de se manter junto, e a comunicação ela é crucial para qualquer grupo de animais, né? Qualquer grupo de animais que tem uma convivência social, eles têm que ter ali algum meio de comunicação. E isso acontece com qualquer animal que tenha um mínimo de organização social. Se você pegar uma matilha de lobos, eles sabem ali, entre eles, eles sabem quem é o líder, se o líder deixou comer agora ou não, né? Só pelo olhar, só pelo rabo. Então, a comunicação ela é crucial para qualquer grupo de animais que se organizem. E não seria diferente com o ser humano também, tá? E no nosso caso, o primeiro meio de comunicação que a gente realmente entende como um meio de comunicação que se desenvolveu foi a fala, né? O desenvolver a fala, transmitir uma palavra para o outro. Foi a primeira coisa que nós fizemos, tá? O ser humano ele vai criando palavras para designar coisas que ele está vendo, para que o outro também entenda o que ele está querendo. Então começam a inventar palavras para designar árvore, animal, cachorro, o gado, o céu, a terra, o rio, tá certo? Para se comunicarem. Isso é uma coisa que a ciência estuda isso, e talvez as professoras consigam até explicar melhor isso do que eu. E também ele começa depois a criar palavras para coisas que não são visíveis. Por exemplo, raiva. Né? Raiva você vê no meu rosto se eu estou com raiva ou não, mas ela é um sentimento. Amor, tristeza, são sentimentos que não são visíveis. Tá? Deus não é visível, mas você tem uma palavra para designar isso. Então, o ser humano começa a criar essas palavras. E aí começam os primeiros meios de comunicação. Tá? Só que tem um detalhe, a fala ela é própria para quem está perto um do outro, tá certo? Eu estou aqui, tem alguém do meu lado e eu falo com essa pessoa. Mas quando essa pessoa está longe de mim, eu não tenho como me comunicar com ela, a não ser que seja através de um recado. Eu não posso sair daqui, da minha casa, mas eu quero que uma pessoa que está aí no Munhoz saiba o que eu quero. Mas como que eu vou falar isso para ela se eu não a vejo? Naquela época eu estou falando, tá? Eu não vejo essa pessoa. Então eu transmito, olha, pego uma pessoa que está aqui perto de mim e digo, vá lá e diga isso para ela. Mas
sempre vai acontecer da conversa não chegar lá do outro lado da forma como eu queria, né? É um pouco aquela brincadeira do telefone sem fio que vocês com certeza já devem ter participado, onde imagina todas as fileiras da sala, eu chego no primeiro aluno aqui perto da mesa do professor e falo uma frase. E aí ele tem que virar e falar no ouvido da pessoa de trás a mesma frase. E essa pessoa fala para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, até chegar aqui na porta, na primeira cadeira perto da porta. Será que o que chegou aqui perto da porta foi aquilo que eu falei para o primeiro aluno lá perto da janela? Depois de ter passado pelo ouvido e pela boca de 35 colegas? Então, muda um pouco. Para evitar esse problema, foi criada a escrita, né? Olha só que interessante, porque aquilo que eu escrever, aquilo que está escrito não muda, o que está aqui não muda. Eu entrego para essa pessoa aqui vai pegar isso que está escrito, levar lá para outra pessoa longe e a pessoa vai ler do mesmo jeito que eu falei. Tá? Então a escrita ela é muito mais fiel do que a fala, tá? Do que o recado. E a primeira escrita, ou pelo menos a mais antiga escrita que nós temos conhecimento, é a escrita cuneiforme. Eu peguei aqui uma foto da internet. Isso que vocês estão vendo é uma escrita sim. Tá? Eu não entendo nada do que está escrito aí. Provavelmente vocês também não. Mas os pesquisadores sabem interpretar o que está escrito aí. E é uma tábua, né, de argila, um bloquinho de argila, de terra. Como é que eles faziam? Aqui dá para ver melhor, nessa outra foto aqui, tá? Então reparem bem, aqui é um bloco de argila, na verdade são tem 4 blocos, e essa argila ainda ela está úmida, ela não está dura ainda. E com um pedacinho de madeira eles vão colocando o que eles querem. Então é assim, será que essa realmente foi a primeira escrita do mundo? Não sei. Pelo menos os cientistas sabem que essa é a mais antiga encontrada. Talvez, né, de repente pode acontecer de daqui a algum tempo alguém encontrar uma outra mais antiga do que essa. Mas por enquanto essa escrita cuneiforme é o que mais antigo existe sobre escrita. Algum tipo de registro escrito, a linguagem sendo anotada em algum lugar. Tá? Depois nós tivemos aí o papiro no Egito. O papiro ele é uma planta que dá em pântano, dá em brejo. Aí eles pegam o caule do papiro, dessa planta, cortam em pequenas tirinhas e entrelaçam essas tirinhas e prensam. E aí deixam secar, logicamente, depois disso colocam no sol, deixam secar e dá origem a essa folha do papiro, tá? Que foi muito utilizada no Egito Antigo e até hoje se vende isso aqui lá no Egito. Quando você viaja para lá, o povo está vendendo ali direto para você, né? Aqui já temos um pergaminho que pode ser de couro de carneiro, tá? Geralmente era de couro de carneiro. Por que era melhor usar o couro do carneiro do que o papiro? Porque o couro do carneiro você consegue passar um estiletezinho na tinta e tirar o que você errou. E o papiro já não dava para fazer isso, então tinha que utilizar a folha inteira. Por isso que não era qualquer pessoa que escrevia. No Egito Antigo, quem escrevia eram pessoas extremamente importantes, chamadas de escribas. Tá? Eram os escribas, que eram pessoas assim, super conceituadas, né? No Egito Antigo. E aqui eu coloquei só a título de curiosidade o que se usava, né? Não tinha caneta, não tinha caneta azul caneta, não existia. O que se usava?
a tinta nanquim e a pena de ganso. Por que a pena de ganso? Porque essa parte aqui da pena do ganso, né? A haste, aqui é a penugenzinha, tá? Onde eu estou mostrando aqui com o mouse é a penugenzinha. Essa haste aqui, ela é oca. E aí quando você mergulhava no tinteiro, né? Ali no potezinho de nanquim, essa tinta entrava dentro desse tubinho dali da pena e vai escorrendo conforme você vai escrevendo. É por isso que com certeza você já deve ter visto isso em algum filme, com o pessoal escrevendo. Eles molham, escrevem, molham de novo, escrevem, molham de novo, escrevem. Por que fica molhando direto? Não é exatamente molhar, é para tinta entrar no tubinho e ela escorrer conforme você vai escrevendo, tá? Isso aqui foi mais a título de curiosidade. O primeiro sistema de correio, olha que coisa maluca, né? A gente reclama tanto do nosso correio aí. O primeiro sistema de correio, pelo menos, o que se tem conhecimento, tá? Talvez tenha tido um outro mais antigo, mas o que nós temos conhecimento historicamente falando foi criado por Ciro, né? Pelo imperador Ciro, que era do Império Persa. Ele criou um sistema onde o próprio governo criou uma estalagem, tinha um centro de abastecimento, era uma estalagem, uma pousada a cada um dia de viagem a cavalo. Então se calculava mais ou menos naquele trecho quanto que um cavaleiro, né, um homem a cavalo, quanto que ele consegue percorrer. São 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros, calculavam mais ou menos e aí ali montava uma estalagem. E eles iam passando as cartas, né, e as notícias, né, principalmente as cartas do Império Persa, de estalagem para estalagem. Então o cavaleiro sai daqui, vamos assim, só para vocês entenderem, ele sai daqui de Osasco e vai até, por exemplo, Santos. Chega em Santos, esse cavaleiro para, entrega as cartas para o outro e o outro vai seguir adiante até, sei lá, por exemplo, São Sebastião. Aí em São Sebastião o outro vai até Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Não era o mesmo cavaleiro que percorria todo o trecho, né? Em cada estalagem tinha o carteiro da época, né? Os mensageiros da época, tá bom? Essa situação de cartas, de escrever, de se comunicar através de cartas e através desse sistema de correio, ele vai perdurar por mais ou menos 2000 anos, né? Por uns 2000 anos, o único sistema que existia de comunicação era a carta por escrito, a anotação. Era o cara escrevendo, entregando na mão do outro e o outro levando. Em 1455, esse alemão chamado Johann Gutenberg, muda radicalmente tudo, porque esse cara, ele cria uma prensa de tipos móveis. O que é isso? É uma prensa, isso aqui, ó, né? Essa máquina que ele cria. Aqui onde eu estou mostrando, repara que aqui em cima, ó, repara, tem uma peça grande que ele puxa, né? Ele puxa essa peça aqui e conforme ele puxa, essa parte daqui vai descer. Aqui nessa parte de baixo, ele coloca um papel em branco e conforme essa outra parte desce, prensa o papel. Daí o termo prensa, tá? Ou imprensa. Então, quando ele prensar o papel, essa parte aqui de cima, ela tá molhadinha de tinta. Então, quando chegar aqui e fizer a pressão no papel e ela voltar, aquilo que está aqui em cima vai ficar impresso no papel. E a vantagem do Gutenberg
é que ele cria esses tipos, as letras móveis, né? Então ele monta o texto dele. Isso foi de uma revolução tremenda, né? O Gutenberg ter inventado essa prensa foi de uma genialidade incrível. Vocês têm ideia de quanto tempo levava para escrever uma Bíblia? Escrever mesmo, escrever. Eram os monges copistas que faziam esse trabalho. Existiam conventos especializados nisso, em copiar a Bíblia. Era em média de 1 ano e meio a 2 para copiar uma Bíblia. E o Gutenberg vai começar a fazer isso em uma semana. Em uma semana, o Gutenberg ele imprimia, encadernava uma Bíblia. E levava de 1 ano e meio a 2 para os monges copistas copiarem à mão uma Bíblia inteira. Vocês têm ideia do quanto que diminuiu o tempo? Né? E quantas Bíblias começaram a ser produzidas? E é claro, eu estou falando de Bíblia aqui, mas de repente surge o jornal. Né? Surge o jornal. Em 1650 vai aparecer o primeiro jornal impresso. Esse jornal que hoje em dia a gente compra ali em banca de jornal não existia. Simplesmente isso, não existia. Ele vai começar a existir a partir da imprensa, tá? Em 1650. E aqui eu coloquei uma foto, né? É o Daily Courant, né? Que era da Inglaterra, que é considerado um dos mais antigos que existem até hoje, tá? Não que ele exista até hoje, que se tem conhecimento de jornal daquela época, tá bom? Com a segunda Revolução Industrial, ali a partir de mais ou menos 1800, a grande produção, né? A invenção de máquinas mais modernas para a época, tá? Se você olhar hoje em dia um tear mecânico, vai dizer, professor, isso aqui é uma coisa de museu. Eu vou dizer, sim, é de museu. Para nós, hoje em dia, isso aqui é uma coisa de um museu. Mas para as pessoas daquela época, isso que você está chamando como coisa de museu era extremamente revolucionária. E eles precisavam, então, criar meios de comunicação mais rápido, porque os caras estão produzindo, eles querem vender mais rápido, eles querem comprar matéria-prima mais rápido, mas tudo ainda era feito à mão. Mesmo com a prensa, mas a nota fiscal, o meio de comunicação, né? Os meios de comunicação eram ainda muito lerdos, não estava acompanhando esse ritmo. Então, o que esses grandes empresários, o que esses caras fizeram? Patrocinavam inventores. Eles patrocinavam, davam dinheiro. Né? Olha, fica aí e inventa alguma coisa. Principalmente coisas ligadas à comunicação, porque eles precisavam se comunicar mais rápido, tá bom? E em 1835 é inventado o primeiro meio de comunicação sem ser a fala e sem ser a escrita, e um meio de comunicação automático. O que eu fizer aqui, o outro lá está sabendo, né? Que foi o telégrafo, tá? Coisa que, obviamente, vocês não sabem o que é, porque ninguém mais hoje em dia usa o telégrafo, tá? Quem inventou o telégrafo em 1835 foi um cara chamado Samuel Morse, que inclusive inventou o código para se usar o telégrafo. Eu encontrei aqui, muito interessante isso, um vídeo de um senhorzinho que no Brasil ainda trabalha com o código Morse. Ele ainda trabalha com telégrafo. Não que ele trabalha, porque ninguém mais hoje em dia usa o telégrafo, mas ele ainda está vivo, esse senhorzinho, e ele, eu vou mostrar aqui para vocês, ele passando uma mensagem através do telégrafo. Vejam bem.
ponto certinho. E hoje ainda utiliza o equipamento, fazendo demonstração. Está disposto a ensinar o que sabe. Visite o Museu Ferroviário de Santo Ângelo e viva uma experiência única. Muito obrigado. Pela visita. E o maluco, o mais maluco, é que lá do outro lado, só que esse aparelho que vocês estão vendo, ele está ligado por cabos, né, redes, como se fosse aqui o fio da rua, né? Isso aqui está ligado lá com outro lugar, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? E lá do outro lado, o aparelho começa a funcionar sozinho. Então ele dá um primeiro sinal para saber se tem alguém lá do outro lado, né? E eles entendem esses sinais. O cara que está lá no Rio de Janeiro responde para ele na hora: sim, estou aqui, por exemplo, tá? E aí ele começa a passar a mensagem. Só que aqui ele ainda está falando para nós o que ele está digitando ali, digitando não, batendo ali, né? Mas o cara lá do outro lado só está ouvindo. E o cara tinha que ter um ouvido maravilhoso, um ouvido muito bom, porque conforme a batidinha, porque o negócio lá do outro lado do Rio de Janeiro está batendo sozinho. E ele está anotando aqui aqueles códigos. E ele está traduzindo o que está sendo passado. Vou terminar aqui para vocês entenderem. Dois. Turista. E Cachoeira do Sul. Campo Novo, né? Campo Novo. E esse telégrafo foi muito usado durante muito tempo, né? E agora você imagina, os caras, eles esticavam cabos da Europa nos Estados Unidos, porque aí você consegue vender muito mais rápido, comprar muito mais rápido, negociar muito mais rápido, tá bom? Algum tempo depois vai ser a vez do Graham Bell inventar o telefone, não? Então é a voz humana sendo transmitida através de impulsos elétricos. Como é que isso funciona? Não tenho a menor ideia. Eu tenho certeza que as professoras de ciências aí vão dar conta desse recado, né? Depois elas me matam, eu sei disso. Mas o Graham Bell, em 1876, ele consegue transferir a voz humana de um lugar para o outro lugar, passando por um fio, tá? Aqui eu peguei uma foto do... Não é exatamente o telefone do Graham Bell, mas era um telefone mais ou menos como daquela época. Aqui, essa parte aqui na frente é onde você fala. Essa parte que está presa aqui no fio, você colocava aqui no ouvido. E essa manivelazinha é para chamar a pessoa do outro lado. Então, esse aparelho todo, ele está conectado a um outro aparelho igual a esse, sei lá, um diadema. Eu vou pegar essa manivelazinha, eu giro, e aí essas duas campainhas aqui em cima, olha aqui, tá vendo? Ela vai tocar lá do outro lado, é alguém que está me ligando. Opa, estão ligando, atende aí para mim, né? E aí a pessoa vai falar com o outro. É a primeira vez que a voz humana está sendo transmitida através de um fio, tá bom? Em 1902, uma outra revolução tremenda. Se transferir, se transportar a voz humana por um fio já tinha sido um choque para as pessoas daquela época. Imagina a voz humana sendo transmitida através do ar. Aqui, ó, o ar, aqui, onde eu estou nesse momento. Estão passando ondas eletromagnéticas aqui por mim, que eu tenho certeza que as professoras vão falar sobre isso, e essas ondas estão carregadas de voz humana. É muito maluco, né? E aí eu peguei aqui
um rádio, esse aqui é um rádio daquela época, e o rádio foi muito utilizado, extremamente utilizado naquela época. Existia uma coisa que, logicamente, vocês não têm a menor ideia disso, né? Chamada radionovela. Vocês calculem, a novela que passa na televisão, e como não existia ainda a televisão, era transmitida pelo rádio. Olha que louco! Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Ah, por favor, Graziano. Isso era rádio novela. E as pessoas ouviam. Aí você vai me dizer assim, professor, mas as pessoas, sim, claro que ouviam, não tinha televisão. Não existia televisão. Isso aqui era uma revolução tremenda. As famílias se juntavam para ouvir rádio. Do mesmo jeito que algumas famílias até hoje se juntam, vamos assistir um filme. Naquela época eles diziam assim, ô garotada, vem aqui, vamos ouvir a novela. Vamos ouvir a novela. Não era ver a novela, era ouvir. Era o que existia. E realmente era um impacto muito grande. Tá? E aí, em 1927, é transmitida pela primeira vez a televisão. Cria-se a TV. Tá? A imagem sendo transmitida para as pessoas. Essa aqui é uma TV daquela época. Isso que vocês estão vendo era uma TV. Tá? Hoje em dia, as nossas TVs pesam, nossa, pelo amor de Deus, quanto pesa uma TV hoje? 3, 4 quilos no máximo. Eu lembro de uma TV que a minha mãe tinha, que a gente tinha que pegar em 2 a TV. Era um de cada lado para levantar a TV e mudar ali de um lugar para o outro quando quisesse. Né? Você acha que era levinha igual as de hoje? Não. Tá? Continuando o nosso processo aqui de desenvolvimento tecnológico, né? Em 1969, os militares americanos desenvolveram alguns sinais que vai dar origem ao que nós temos hoje como internet. É isso mesmo, a nossa internet hoje, ela nasceu como uma coisa militar, secreta, super, ultra, mega secreto, né? E que depois, com o tempo, os militares inventaram coisas mais avançadas ainda e falaram, deixa isso aí para o povo, vamos lá, o povo vai gostar de usar essa brincadeira de internet. E aí deixaram isso para os civis. Tá? Na década de 70, esses dois carinhas aqui, o Steve Jobs, que vocês já devem ter ouvido falar, que criou a Apple, né, a empresa, a Apple, e o Bill Gates, que é o grande Bill Gates, dono da Microsoft, eles inventam, cada um foi separado ali, né, eles se conheciam, mas tiveram uma briga e tal, e eles inventaram os computadores pessoais, ou seja, os PCs de hoje, né? Da onde vem a palavra, a sigla PC, Personal Computer, tá? Computador pessoal, que é mais ou menos esse que a gente usa hoje em dia, só que era esse aqui, ó. Era esse aqui, não era esse nosso de hoje, não. Não riam da minha cara, eu comecei a usar computador na minha vida com um desse aqui. Eu peguei exatamente essa foto, que é um computador da IBM, que foi aqui que eu tive o primeiro contato na minha vida com alguma coisa de informática, né? E era uma coisa louca. Quando meu chefe falou, Orlando, você vai começar a usar isso aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? Olha que coisa maluca, né? A secretária do departamento teve que ficar uma semana me ensinando como é que fazia tudo isso. Hoje em dia você pega, que está longe de mim aqui, você pega um pequeno disquete, um pendrive, e coloca ali milhares de informações. Nós usávamos naquela época
um rolo de fita mais ou menos desse tamanho, que é esse rolo que vocês estão vendo aí, chamado fita magnética. Né? Era grande, não tinha disquete, não tinha CD, não tinha pendrive, não tinha nada disso ainda. Isso vai sendo inventado com o tempo, tá bom? E aí você levava a CPU, quando você vai na loja, na Casas Bahia, e compra um computador, um desktop, vem a tela e vem a CPU pequenininha, bonitinha. Olha o tamanho da CPU que eu usava, tá? Obviamente essa foto é recente, mas a CPU que eu usava era parecida com essa. Então a gente levava a fita magnética até lá, ficava em outro lugar, você colocava essa fita magnética aqui e lá no terminal você fazia todo o seu trabalho e lá na CPU estava a fitinha indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, gravando os dados. Depois você pegava isso aqui e usava para qualquer coisa, mandava para outro departamento, outro setor, mandava para o banco para fazer pagamento e coisa e tal, né? Então as coisas hoje em dia estão muito mais desenvolvidas, né? Em 1973, um cara chamado Martin Cooper inventa o aparelho celular, tá? O aparelho celular que ele inventou foi esse Motorola aqui. Esse aqui é um Motorola daquela época e era o celular. E a bateria durava 2 horas, né? Exatamente, 2 horas. Mas, para a época, foi uma revolução. E é claro, dali foi se desenvolvendo cada vez mais, né? Eu peguei aqui uma foto com alguns celulares da Nokia, tá certo? O primeiro que eu tive foi esse aqui do meio, bem no meio, tá certo? Depois, obviamente, a gente vai comprando. E olha, esse aqui eu adorava, esse pequenininho. Sabe por quê? A bateria dele durava 1 semana. Vocês têm ideia do que é um celular ter uma bateria que dure 1 semana? Né? Porque não tinha nada. O celular, ele era um aparelho telefônico. Ele não era uma calculadora, ele não era uma máquina fotográfica, ele não era um calendário portátil, ele era um aparelho telefônico. Hoje em dia você pega um celular desse daqui, você tem aqui 1 tonelada de outras informações, de outras coisas, né? Você tem máquina fotográfica, você tem relógio, você tem calculadora, você tem uma infinidade de coisas aqui que consomem a bateria, tá certo? Naquela época não, ele só fazia a ligação, por isso que as baterias duravam tanto tempo. Na década de 90 vai acontecer uma coisa extraordinária que eles vão pegar, né? O Bill Gates, o tio Bill, né? O tio Bill Gates é um cara ferrado, ele pega aquela internet lá dos militares, né? De 1970, que eles já tinham falado, olha, isso aí já não serve muito pra gente, e ele conectou isso com os computadores. Então eram 2 coisas, naquele momento, até aquele momento, eram 2 coisas separadas. A internet, né, esses dados e essas informações que eram trocadas era uma coisa e o computador pessoal é outra, ele está aqui, estático. A informação não vem de fora, a informação é o que eu coloco nele. Só que o que o Bill Gates fez, ele juntou essas 2 coisas. Então, do aparelho, eu consigo acessar o outro aparelho. Do meu aparelho, eu mando informações para o outro aparelho. E aí, cara, vai surgir o que é a nossa internet hoje, né? Nossa internet, do jeito que ela é hoje, ela surge nesse momento. E aí é um boom, aí é um pulo, né? Para surgirem inúmeras coisas, né? Todas as redes sociais que existem hoje em dia, que algumas que não existem, que vocês não têm ideia, né, do que era o Orkut, né? O Orkut era um barato, era muito legal o Orkut, só por curiosidade, porque quando você queria conversar com uma pessoa, você chamava a pessoa e fazia o computador da pessoa tremer,
né? Ficava fazendo uma vibração no computador, então fazia barulho e você ficava lá, me atende, eu tô te mandando mensagem, né? Não tinha a opção hoje que nós temos ali de deixar a pessoa sem notificação, né? Então, assim, eu fiz rapidamente aqui essa apresentação para vocês, mostrando um pouco da parte histórica desses aparelhos, desse desenvolvimento todo, dessa tecnologia maravilhosa, né? Ela não nasceu assim do nada, ela tem uma história, tem uma explicação, tá certo? Então não tirem sarro aqui, porque eu tive um Nokia ou porque eu comecei a usar aquele IBM, tá bom? Tem uma história, assim como vocês terão a história de vocês para contar para o neto de vocês, né? Olha, meus filhos, na minha época tinha uma coisa chamada Instagram. Vocês vão falar isso um dia, porque quando chegar nesse momento, vai ter coisa muito mais desenvolvida ainda, tá bom? Então, essa é a parte histórica, eu espero que tenha contribuído e aí as professoras vão abordar outras questões mais técnicas e mais científicas aí que tem a ver com a matéria de ciências, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima.